para você poder aí ter o entendimento. Demorou? Fechou, mano. Vamos lá. Vamos lá, parça. Bom, que nem eu falei, aula revisional. Você se lembra o que seria o swing points? Swing points, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui. Não, não, tenta aí de cabeça, por quê? Para facilitar o entendimento. Porque se você for ler aí, não tem importância você errar, não, pode deixar aí. Não tem importância você errar, não. É só para fixar mesmo, porque quando você pega a colinha ela não fixa na mente, entendeu? Ah, tá, fechou. Cara, swing points. Swing points, pelo que eu entendi, são fundos e topos relevantes. Maravilha, são fundos e topos relevantes. Você saberia me marcar aqui um swing point dessa região aqui, ó? Ah, vamos lá. Dessa região aqui, ó. Como que eu posso indicar aqui? Mano, tem aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui na minha tela aqui, ó? Você vai levantar o coisinha, ó, tem aqui, ó, anotar. Se você clicar nela aí, você vai conseguir desenhar na minha tela. Anotar? É aqui, ó, na barrinha. Ah, no meu não tem, não. Será que eu tenho que pedir o controle? Não, pô. É pra ter sim mesmo. Ó, tem aqui o participante, chat, share screen, records, reaction e apps. Oxe. Será que não tem nesse mais aqui, ó? Ah, qual mais? Aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, é igual o meu. Pera aí, o meu não aparece mais, não. Parece, será que o meu é antigo? Ué, o que é o controle de reunião virtual? Pior que o meu atualizou esses dias. Implementadores. Deixa eu ver. Reactions, não. Calma aí, gente. PPs? Será que é PPs? Ações, sistema de programação, informação de olha, que era pra ter, mano, porque todos os alunos que eu vou dar aula tem. Peraí, ver se eu acho alguma opção aqui. Configurações. Onde tem configurações aqui? Mano, era pra isso. Já a canetinha aqui, assim, ó, que aí você aperta anotar, ela já aparece uma barrinha aqui em cima, tá vendo? Aí essa barrinha aqui, ó, você consegue desenhar, colocar texto, ó. Aí você vem aqui a desenhar, clica aqui, rabisca. Ah, peraí. Eu acho que apareceu alguma coisa. Vê se vai aparecer alguma coisa aí. Não? Apareceu aqui, ó, esse verdinho. Ah, Aqui, ó. tá Aí, beleza. boa, boa. Então vai, dentro dessa região aqui, ó, desenha para mim aí um swing point. Vamos lá. Se eu estiver errado, tudo bem, né? Mas tudo bem. Não tem importância não, é só para saber se você está conseguindo entender e acompanhar. Eu diria que aqui. Ó, tá ficando tudo torto aí, mas tá bom. Não tem importância não. Aqui são dois topos. Peraí. Aqui eu diria que é os três topos. Mas precisava dos fundos relevantes. Eu entendo que então seria isso aqui, esses dois? Não. Coloca desfazer aí para tirar essa, para limpar ela. Peraí. Aqui, ó. Ô, Os caralho. fundos e topos relevantes, Lê, sempre vai ser aquilo que está dentro de um ciclo de Elliott. Aquilo que a gente aprendeu. O que que são ciclos de Elliott? São as cinco ondas, correto? Então Sim. a gente tem aqui, ó, onda um. Opa, deixa eu só trocar isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a onda um, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5, certo? Certo. Uhum. Então, dentro desse ciclo de ondas, a gente vai ter o quê? Os swing points aqui, ó. O último topo relevante Tá. e o último fundo relevante, certo? Da mesma maneira que fosse aqui, ó. Aqui, ó, se a gente for ver, a gente tem a contagem de Elliott aqui, ó. Onda um, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Ou seja, a gente tem o último fundo relevante nessa região e o último topo relevante nessa região, certo?
Aqui, ó, a gente também tem um ciclo de Elliott completo, ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ou seja, o último topo relevante e o último fundo relevante. E assim vai. Esses são os nossos swing points, sempre o último topo relevante com o último fundo relevante. Então, como a gente está dentro de uma tendência macro aqui, ó, só para você rever, ó. Só para você rever. Deixa eu jogar num time frame maior aqui, de 15 minutos, só para ficar mais claro. Ó, como a gente está aqui agora, ó, dentro de um time maior, o que que acontece? Aqui, ó, a gente tem os nossos swing points, ou seja, por quê? Aqui, ó, a gente teve toda uma estrutura de onda um, onda 2, onda 3, para fazer uma possível onda 4, para fazer uma possível onda 5. Só que dentro, como eu sei que já é uma tendência de queda, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar o swing point da onda 3. Ou seja, para mim achar mais ou menos aonde a 4 pode chegar para aí eu poder fazer uma venda bem interessante. Ou seja, eu tenho swing points dessa onda toda aqui, ó, nessa região aqui. Ou seja, tudo isso aqui é o meu range da onda 3. Se eu tenho o meu range da onda 3 com o meu swing point aqui e o meu swing point aqui, quando eu sei que a gente está numa tendência de queda, o que que acontece? Esse aqui é o topo forte e esse aqui é um fundo fraco, certo? Então, quando ele volta, ele tende a respeitar esse fundo e não romper, certo? E tende a romper esse fundo porque o fundo é fraco, certo? Então, o que que acontece? Dentro dessa região aqui, ó, dentro dessa região aqui, o que que a gente tem aqui, ó? Nessa região aqui, ó. A gente tem o topo forte e o fundo, opa, e o fundo fraco, certo? Então, o que que Uhum. acontece? Eu estou procurando uma zona de venda dentro dessa região. Para mim, a zona de venda dentro dessa região é aqui, ó. Porque aqui a gente tem uma região de oferta. Então, para mim, ó, por isso que já está até traçado aqui no meu negócio aqui, ó, que uma onda 4 mais ou menos vai chegar beirando essa região aqui. Então, aqui para mim vai ser um ponto legal e excelente de venda para ir surfar a onda 5 dessa queda toda que a gente pode ver aí no índice, certo? Então, só lembrando, swing points são o último topo e o último fundo relevante após uma pernada, um ciclo de Elliott completo, certo? Então, a gente teve aqui, ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4 e a onda 5, certo? Uma onda 5zinha estendida e por aí vai. Ou seja, então, traçamos aqui os nossos swing points, certo? Tudo isso aqui, ó, são swing points. Por quê, ó? Porque a gente tem fundo relevante, topo relevante, certo? Uhum. A partir do momento que a gente completa um novo ciclo de Elliott, a gente tem outro swing point e outro swing point. Oi, sujou o nariz? Pede para a mãe limpar, certo? Então, esses são os nossos swing points. Beleza, Leco? Conseguiu Entendi. gravar aí? Entendi. Então, o swing point só se forma depois do fim do ciclo das ondas Isso, de Elliott, né? Então, são perfeito. as 5 ondas, né, no caso. As 5 ondas. Que nem aqui, ó. Aqui a gente está dentro do. O que que acontece? Eu sei que a tendência aqui, macro, é de queda. Só que o que que acontece? Ela está agora no movimento corretivo para poder impulsionar de novo e fazer a onda 5. Então, dentro desse impulsionamento, o que que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter aqui, ó, um swing point nessa região e um swing point nessa região. Então, ó, eu espero que o preço faça isso aqui, ó, agora, ó, com onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, certo? Eu tenho uma onda 5 aqui. O que que eu espero que o preço faça? A, B, C, Isso. e aí ela vem e finalize a 4, porque dentro de uma pernada corretiva, a gente já tinha visto lá em Elliott que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, aí finalizando toda uma pernada A, para aí começar a fazer a onda 5 a favor da tendência macro. Entendi. Você quer que eu faça mais um aí ou não?
Deixa eu ver mais um. Não, agora não. Deixa eu só ver aqui. É, pode ser, vai. Pega aqui dessa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha micro, vai. Essa regiãozinha micro. Essa pequenininha aqui, né? Isso aqui, ó. Tá. Então vamos lá. Como que deixa a linha retinha aqui? A minha vai sair tudo torta. Não tem importância não. Aperta Shift. Aperta seguro. Eu acho que às vezes apertando Shift ele sai retinho. Então vamos lá. Aqui eu Se for igual entendo. meu point fix, né? Porque o point fix você aperta o Shift ele sai a linha retinha. Ah, tá. Então aqui eu entendo. Aqui é o primeiro topo. Onda um. Saiu tudo torto. Não tem problema não. Dois, três, quatro, cinco. Certo? A ideia foi boa, mas a contagem está errada. Tá errado? Tá. Por quê? Coloca na sua cabeça que sempre a onda um, a maioria das vezes, a maioria, vai ser muito raro a gente ter uma onda um maior que todas as ondas, certo? Vai ser muito raro, mas acontece, mas é muito raro mesmo. Sempre a onda um é sempre o primeiro repiquezinho aqui, ó. Onda um, onda 2, porque a 3 tem que ser a mais grande de todas as ondas. Aí a onda 3, ó, aqui foi uma onda 4 irregular, uma correção irregular, plana irregular. E aí aqui ela vem matar a pernada 5. Ah, é verdade. A onda 3 tem que ser sempre a maior, na verdade. Sempre a maior, sempre a estendida. Entendi. Então, peraí, deixa eu limpar isso aqui. Aqui. Então, já aqui na primeira parada aqui, seria aqui. Essa regiãozinha aqui, que saiu tudo torto. Isso. Dois, aí ele vem na terceira, quarta e a quinta. Maravilha. Porque aqui, ó, aqui Tem mais uma partezinha aqui. a gente pode ter tido o quê? Ou uma irregular, uma correção irregular onde ela faz A, B, C, que é quando eu acho que eu já até mandei, deixa eu só ver aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó, no coisa que eu mandei para vocês, quer ver, ó, do livro, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver, ó, essa ABC, ou a plana regular, a simples, aqui, ó. A plana irregular, ó, plana em mercado de alta correção irregular. O que que acontece, ó? Repara que aqui ela faz, ó, a B passa do topo da A e a C é abaixo do topo da A, do fundo da A. É a Hum. mesma coisa que a gente está vendo aqui, ó. Se a gente for ver, ó, ela pode ter feito isso aqui, ó. A, B, C. Só que lá a gente estava em mercado de alta, aqui a gente está em mercado de baixa. Se a gente for ver, deixa eu achar o do mercado de baixa. Plano em mercado em baixa. Aqui, ó. Plano em mercado de baixa. O que que acontece, ó? Plano em mercado de baixa, correção irregular. É aquilo que eu estou te mostrando, ó. Pernada A lá em cima, a B passa o fundinho da A e a C supera o topo também da A, que é o que a gente está tendo aqui, ó. Que a gente pode ter tido aqui, ó. A, a B passa o fundinho da A, certo? Só que a C, não, então aqui a gente não tem, realmente. Realmente aqui foi só nesse movimento que você fez aí mesmo, né? Foi, ó, um, dois, três, quatro, e aí aqui é um, dois, três, quatro, cinco dá cinco, certo? Isso aqui é uma pernada só. Parabéns, Nick, você identificou bem. É que eu não, para ter identificado aqui, tinha que ter jogado num time menor. Uhum. Mas foi boa a leitura, foi boa, ficou show de bola. Beleza. Agora marca o swing point aí para nós. Ah, já que são fundos e topos relevantes, então, o topo tem que ser sempre o primeiro marcação do swing point, né? Tem, Aqui. maravilha. Peraí, vou marcar aqui de novo. Opa, depois de- Pareceu tudo torto o negócio. Por assim.
Boa, boa. É que aí você traçou todos os swing points, desde a macro, né? Desde a micro. Mas se a gente for pegar aqui, ó, é só a pernada principal, ó. Lógico que se você estiver operando dentro de uma micro, aí fica fundamental, ó. Tipo assim, ó, você vai fazer Uhum. uma operaçãozinha de venda aqui, ó, na 3. Você viu que a 3 finalizou aqui, aqui nessa região, você fala, pô, preciso pegar uma regiãozinha aqui de venda nessa região. O que que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, ó, swing point aqui. Aí a gente vai achar o melhor ponto de venda aqui dentro dessa região. O melhor ponto de venda dentro dessa região seria aqui, ó, mas o preço nem buscou, ó, e já jogou para baixo, certo? Sim, Obrigado. entendi. Entendeu? Agora que nem aqui, ó. Olha o que o preço fez, ó. Ele veio, buscou a melhor região de venda, buscou a mitigação do imbalance e jogou o preço para baixo. Aqui, ó, ele já fez um chau. Como aqui ele fez um chau, ó, se a gente colocar o VAR, ó, ela passou pouquíssimo, mas ela passou, ó, tá vendo? Então ela para mim já provocou o chau, ela já deu a intencional dela de queda. Agora, se eu for vender, eu não vou esperar mais ela chegar aqui em cima, aqui, ó, nesse preço, porque ela talvez nem chegue, talvez não, ela nem chegue porque ela já praticou o chau aqui, ó. Ela finalizou aqui uma onda, um ciclo de ondas, ó, em um, dois, três, quatro, 5, certo? E aí ela fez o chau. Então, provavelmente, agora ela pode até fazer aqui, ó, um A, B, C, buscar essa região aqui onde eu marquei, e aí buscar Ok. aqui. E aí, depois que ela buscar aqui, aí ela fazer aqui, ó, porque aí ela vai ter aqui, ó, um A, B, C, de um 2 3 4 5 ABC, para fazer um 2 3 4 5 e aí sim buscar essa região para depois jogar o preço para baixo para corrigir até mais ou menos essa região aqui, que é onde eu quero, aqui onde eu estou esperando que o preço venha, certo? Certo. Então, a princípio é isso. Ela vai buscar aqui agora para fazer essa mitigação e depois fazer aqui, ó, fazer aqui, certo? Para fazer um A, B, C. Aí um, dois, três, quatro, cinco. Buscar essa regiãozinha aqui, ó, que aí ela mostra aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pernada A, B, C. Pernada B. E um, dois, três, quatro, cinco. Pernada C. Aí fazendo a correção macro para depois vir fazer um, dois, três, quatro, cinco lá para baixo, certo? Então, Certo. mas aí vendo aí o que você marcou aí, o swing points foi correto. Vamos lá, dando sequência. Pode apagar aí, Leco. Aperta desfazer aí para tirar os rabiscos da tela. Boa. O que é um strong low ou um strong high? O que é um strong low e um strong high? Strong High eu sei que é alta, Strong Low é abaixo. Mas Certo? Mas agora você me pegou o conceito, velho. o que que eles seriam? Puta, agora você me pegou. O Strong Low, o nome já fala, né? É fundo forte. Maravilha. Strong High é o topo forte, consequentemente. É isso aí. Então é aquela, se a gente tem uma tendência já pré-definida, o que que a gente tem aqui, ó? Se a gente tem uma tendência pré-definida, isso aqui seria o quê? Fundo forte. Um fundo forte. E isso aqui, um topo fraco. Ou seja, um strong low e é, e um, e um weak high, certo? Strong low, weak high. Strong low, weak high, certo? E aí, quando Certo. for ao inverso, né? Que é aqui, ó, tendência de baixa, a gente vai ter o quê? Na tendência de baixo, a gente vai ter sempre o topo forte, né? Topo forte, ou seja, um strong high e um weak low. Strong high, weak low. Ou seja, topo forte, fundo fraco. Topo forte, fundo fraco. Isso seria o conceito de strong low e weak high, ou vice-versa. Strong high e um weak low, certo? Porque é que nem os nomes já diz, weak de fraco e strong de forte. Então aqui Sim. nesse caso aqui, ó, só para ficar gravado, a gente teria um topo fraco
com um fundo forte. Um topo fraco com um fundo forte. Um topo fraco com um fundo forte. Certo? A partir do momento que ele quebrou aqui, ó, fez o chau, ou seja, a gente mudou. Aqui é um fundo fraco com um topo forte, certo? Então, é que nem eu estou falando, ó, a tendência é o mercado fazer isso aqui, ó. Então, topo, fundo fraco, topo forte. Strong high, weak low. Fechou? Então, por exemplo, Strong Low e Weak High, né? Não, é isso, né? Isso. Isso. Então, por exemplo, no fundo forte é numa tendência de alta, com o topo Perfeito. fraco. E aí o outro é numa tendência de baixa, é o topo forte numa tendência de baixa. Isso, e o fundo fraco. Tá. Na tendência de baixa, sempre o topo vai ser forte e sempre o fundo vai ser fraco, porque a tendência é sempre romper, que é o que eu pretendo, que é o que eu acho que vai acontecer aqui, ó. Porque se a gente for ver, ó, o que que acontece aqui, ó? Nessa região aqui, ó, o que que acontece? Ó, os swing points que eu te falo, ó. Aqui, ó, fundo fraco, topo forte. O que que aconteceu? Rompeu e fez o boss, certo? Aí Uhum. aqui, ó, topo forte, fundo fraco. Rompeu, ó, deu sequência, quebrou estrutura. O que que aconteceu? Provavelmente aqui vai vir de novo, ó, topo forte, né? Topo forte, vai criar um topo forte com um fundo fraco. Então, provavelmente, a hora que ele vier fazer aqui, ó, a pernada 5, provavelmente ele vai quebrar essa região, certo? Certo, entendi. Até que a tendência vire, que é quando ela faz a quebra de estrutura. Se ela pegar aqui, ó, 5 pontos dessa região, os 5 pontos dessa região, fizer isso aqui, ó, ou seja, ela quebrou a estrutura do último topo relevante com o último fundo relevante. Então, ela demonstrou que o interesse dela agora é de alta. Agora, se ela voltar aqui embaixo, aqui, ó, a gente pode fazer uma compra segura aqui, porque esse fundo aqui é forte e esse topo é fraco, visando a quebra dele e a sequência de movimento, certo? Próxima Beleza. pergunta. Lower low e higher high. O que é? Higher automaticamente é alto, então higher high é alto mais alto. E o outro Lower low. é o baixo mais baixo. É isso aí. Quando a gente tem uma tendênciazinha aqui, ó, de alta, a gente vai ter aqui um higher low e aqui um higher high. Higher low, higher high. Porque a gente vai ter um fundo mais alto que o fundo anterior, aqui um fundo mais alto que um fundo anterior e aqui um topo mais alto que o topo anterior, certo? Topo mais alto que o topo anterior. Então, higher high, higher low. Agora, quando a gente tiver uma tendência de baixa, vai ser o que isso aqui? Na tendência de baixa, Isso. acho que é o mesmo conceito, então, que o Strong Low e o Weak High, né? Vai ser quase o mesmo conceito, porém ele tem um nome. Ali, quando a gente está na tendência de alta, a gente tem o HL, né, que é o Higher Low, e aqui tem o HH, que é o Higher High, Higher certo? High. Agora, quando a gente tem a tendência de queda, o que que é o que aqui? É o baixo mais baixo, o baixo mais alto? É o fundo, que é o baixo mais baixo, e o topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Mas aí o nome seria o quê? Seria um lower high, lower low. Lower high, lower low. Certo? Tá, entendi. Entendi. Então, É na esse baixa vai ser o lower low, daí vai ser o topo, vai ser o topo, né? Não, vai fundo ser o mais baixo, fundo o fundo mais fundo, e o e lower high topo vai mais ser o. fundo. Tá, Isso. entendi. Ou topo mais fundo, não. Topo mais baixo, perdão. Fundo mais baixo e topo mais baixo. Tá, me mostra aí de novo, eu acabei não vendo. Ó, na tendência de baixa aí. Esse mesmo desenho que você fez aí.
Aqui vai ser lower low, lower high, lower low, lower high. Ou seja, fundo mais fundo que o fundo anterior e topo mais baixo que o anterior. Aqui a gente tem um canalzinho projetado, ó, onde o preço vem trabalhando. Conseguiu assimilar? Beleza. O que seria uma tendência bearish, Leco? Tendência? Bearish. Puta, aí você me pegou. Essa aí eu não manjo, não. Tendência bearish é que é o que confunde muito, mano, é os nomes que é em inglês, né? Mas a tendência bearish é a tendência de baixa. E uma tendência bullish é uma tendência de alta. Tá, Aqui a gente tem uma tendência bullish e aqui a gente tem uma tendência bearish. Como que você escreve isso aí? Eu não lembro. Bearish, B-E-A-R-I-S-H. Bearish. Bearish. Essa é de baixo, né? B-E-A-R-I-S-H. Isso. Tendência de baixa, bearish. A tendência de baixo. Essa aqui eu não lembrava mesmo, não. E o bullish, tendência de alta, que é B-U-L-L-I-S-H. E ó, se a gente jogar aqui no Google Tradutor, bearish. Ursa, ó, grosseiro, ou seja, porque a gente tem duas características no mercado. A gente tem os touros e tem os touros e os ursos, certo? Então, ó, grosseiro, quase, Ah, lembrei. é Verdade. do coisa, certo? Eu Lá, lembro que ó, você falou. ursa, ó, se a gente colocar bears, ursa, porque os ursos, eles têm costume de bater para baixo, certo? Quando ele vai golpear a pessoa, ele bate para baixo. Então, eles incita que o movimento do urso de bater na pessoa é jogando para baixo. E quando a gente tem uma tendência de bullish, bullish é de boi. Ó, ó, de touro, boi, touro. Que aí, quando ele vai chifrar a pessoa, ele vai de baixo para cima, joga a pessoa para cima, entendeu? Então, eles falam que a cabeçada do touro para cima é que joga o mercado para cima, certo? Pô, Então, é essa, olha lá, ó, otimista. Ou seja, quando o mercado está com viés bom, viés de alta, certo? Então, vamos lá. O que seria o boss, Leco? O que seria o conceito boss? o boss é a quebra de estrutura. Isso eu me lembro. Eu lembro que você comentou bem sobre o boss e o shaw. Sim, o boss ele seria quebra de estrutura, continuação ou reversão. Ah, acho que é de continuação. Continuação, porque de reversão é o shaw, né? Tchau. É isso aí. Então você já matou as duas perguntas numa só. Quebra de estrutura boss, continuação e quebra de estrutura shell, reversão, certo? Sim, show. Vamos lá, mais uma. O que é indução? Indução, Indução. cara, até se eu esqueci, velho. É, indução, eu entendo que é tipo quando o preço vai buscar aquela zona de liquidez lá, só que ele acaba reduzindo, tipo, reduzindo o valor, meio que invertendo o valor, sabe? Uma coisa assim, né? Quase isso, quase isso. A zona de indução é o quê? Ela nada mais é que ela gera liquidez para poder ser mitigada. Ou seja, como que é gerar uma liquidez? É isso aqui, ó. Aqui tem uma zona boa no dólar que eu tinha demarcado ela aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Essa aqui mesmo, ó. O que que é? Deixa eu jogar aqui em 5 minutos, acho que vai ficar mais claro, ó. Ó, isso aqui, ó, nada mais é que uma zona de uma região de liquidez, ó. Ó, tá vendo que a gente tem topos aqui, ó, descendentes?
E aí, o que que o preço faz, ó? A gente tem essa região de liquidez, aí depois a gente tem aqui, ó, essa região de liquidez, ou seja, é tudo aquilo que deixa dinheiro exposto no mercado. Ou seja, repara que a gente tem um topinho aqui, a gente tem outro topinho aqui, sendo que o nosso ponto de interesse está aqui nessa região aqui, ó, nesse risquinho meio azulzinho aqui, ó, onde que eu vou traçar aqui, ó, meio roxinho, tá? Então, o que que acontece? Se o ponto de interesse está aqui e o preço parou antes de chegar, provavelmente ele gerou liquidez, ou seja, ele induziu o pessoal a entrar vendido aqui, dizendo que o mercado poderia cair a partir daqui, e aí o povo entrou e segurou o trade. E aí o que que acontece? Ele segurou mais um pouquinho, aí ele fez o quê? Ele só varreu todo mundo, ou seja, ele capturou essa liquidez e desceu embora. Então o mercado ele trabalha sempre assim, ele sempre está em busca de gerar liquidez para poder encher o bolso de dinheiro, ó, que aqui é a real, ó. Aqui, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem os topinhos, ó, praticamente nivelado, ou seja, só que o ponto de interesse dele estava na regiãozinha aqui, ó, um pouquinho acima, ó, um pouquinho acima, ó, o pontinho de interesse dele. Aí o que que ele fez? Ele deu a indução para o pessoal que o preço ia vir embora, ó, e ele até veio até certo ponto que até fez um boss aqui, só que aí depois ele fez o quê, ó? No outro dia ele abriu já estopando todo mundo, capturando toda essa liquidez aqui, ó, inclusive essa aqui, capturou todo mundo, ó, e aí depois o preço deu sequência. Aqui novamente, ó, o que que acontece? Ele fez esse movimento aqui, ó, de boss, certo? E aí ele veio, segurou, ó, tudo praticamente na mesma região. Ele disse que ia embora, ó, e o que que ele fez? Veio, capturou todo mundo na região de interesse aqui, ó, buscou todo mundo na região de interesse e agora ele veio buscar essa região. Só que o que que acontece? Nessa região aqui, ó, ele gerou mais liquidez ainda, ó. Por que que ele gerou mais liquidez? Se a gente for ver, ó, a gente tem dois topos praticamente nivelados aqui, ó, com liquidez. Ou seja, isso aqui é um alvo fácil para ser mitigado. Por quê? Porque a gente tem outro ponto de interesse, eu acho que nessa região aqui, ó, deixa eu só confirmar. Tem 2 horas, deixa eu ver, 1 hora. 1 hora não, 30 minutos. Isso. Aqui, ó. Está em 15 minutos, ó. Tá vendo? Ele gerou liquidez aqui, só que o ponto de interesse dele é essa região aqui, ó, para mitigar esse imbalance aqui, ó. A gente tem uma regiãozinha aqui. Ou seja, a hora que ele montou essa estrutura aqui, ó, ele deu a entender para o pessoal que falou que, pô, agora pode ser queda. E aí amanhã, a hora que ele abrir o preço, ó, ele pode vir aqui, ó, gerar, buscar toda essa liquidez desse topo, desse aqui que tem nego vendido e desse aqui que está próximo ao coisa. E aí ele mitiga aqui e aí depois sim ele pode vir a cair lá embaixo. Filha, quer ir no banheiro? Quer? Quer? Vamos lá. Dá a volta ali, ó. Dá a volta. Dá a volta lá. Sai por ali. Corre lá, vai que a mãe vai te levar. Corre, corre, corre. O que foi? Você não quer nada? Tá com frescura no rabo? Entendeu, Leco? O que que é a indução? Entendi, mano. A indução é isso. A indução é quando ele te induz a achar que o mercado vai para um lado, ele gera aqui a liquidez, ele faz a indução, certo? Isso aqui é indução. Aí você fala, pô, o mercado vai para baixo agora, vou vender aqui. Aí você acaba vendendo, aí o mercado vem, ó, limpa todo mundo. Então, por isso que é importante achar sempre as regiões de liquidez, para você não ser estopado, certo? Por quê? Porque o preço ele sempre vai buscar o mais próximo à liquidez possível. Ou seja, se ele está aqui, ele não vai quebrar tudo isso aqui para depois vir buscar essa liquidez. Ele tem que estar sempre com dinheiro em mãos. Então, o mais fácil para ele, ele vai vir buscar. Lógico, às vezes pode demorar um pouquinho, até pode, mas uma hora ele busca. Porque é que nem ele fez aqui, ó. Ele gerou esse pontinho aqui, ó, de liquidez, ó, que foi esses topinhos aqui, ó. E aí o que que ele fez? Ó, buscou de uma vez e depois caiu, ó.
certo? Uhum. E ele sempre vai fazendo assim, ele busca sempre o mais próximo, ó. Que nem, ó, aqui, se a gente for ver, ó, a gente tem liquidez. Só que o que que acontece? Nessa indução aqui, não está caracterizada, por quê? Porque ele fez aqui, ó, e aí ele varreu aqui, ó, ele varreu esses outros aqui e deixou um candlezão gigante, um paviozão gigante para trás. Então, ele não caracterizou nessa entrada aqui, ó. Mas se a gente for ver, ó, a região de corpo da vela, está na mesma região. Mas tem muita gente que não entende isso. Por quê? Porque é uma indução escondida, é uma indução onde eles escondem o parâmetro que eles querem deixar, né? Esconde a intenção deles para depois vir lá e buscar, certo? Mas aqui Certo. está bem nítido, ó, que é praticamente topos nivelados. Então ele vem, dá aquela armadilha, depois já busca, certo? Boa. Vamos lá. Subestruturas. O que seria, Leco? Subestruturas. Subestruturas. Também me pegou nessa. Subestruturas são aquilo de time frame menor, ó. Aqui, repara que a gente vê, ó. Repara que a gente vê aqui, ó, uma pernada de alta aqui. A Uhum. gente tem uma pernada de alta diretão aqui, certo? Aqui e aqui. Ou seja, as subestruturas são aquilo que está dentro dessa pernada aqui, ó. Certo? Isso são subestruturas, ó. Se a gente for jogar lá em 2 minutos, ó, olha como que ela se divide, ó. Olha como aquela pernadinha se divide, ó. Ó. Entendi. Isso são subestruturas, certo? Ó. Tá. Subestruturas, então a gente pode dizer que são. Tipo assim, a gente pode dizer que as subestruturas são os movimentos que ocorrem dentro de uma pernada. Isso. Isso. Vamos lá, Leco. Como identificar uma quebra de estrutura, Leco? Como identificar uma quebra de estrutura? Sim. A gente tem que traçar uma linha de boss, não? Sim. Mas o que que caracteriza a quebra dessa estrutura? O rompimento Sempre, do quê? sempre ele indo buscar os fundos e topos, né? Então, por exemplo, se tem um último fundo, ele vai buscar aquele preço, ele vai mitigar aquele preço. Mais ou menos. Essa é a intenção. Só que é isso aqui, ó. O que caracteriza, como identificar a quebra de estrutura? A quebra de estrutura, ela é identificada por isso aqui, ó. Rompimento de topos e fundos. Então, fazer Ou fundos. seja, ó, rompeu o topo, quebra de estrutura. Rompeu o topo, quebra de estrutura. Certo? Rompeu o topo, quebra de estrutura. Perfeito? Perfeito. Não rompeu, igual foi aqui, ó. Não rompeu, ó. Tá vendo? É, Indução. Não rompeu, indução. Porque ela buscou aqui a regiãozinha, ó, e aí depois ela veio quebrar. Certo? então, o que caracteriza a quebra de estrutura são os fundos e topos mesmo. Fundos e topos, isso. Então, a quebra de cada um deles. O que é uma captura de liquidez, Leco? Captura de liquidez. Eu sei que a liquidez, a zona de liquidez, é todo aquele movimento que ele vai fazendo ao longo do gráfico. Então, ele sempre vai buscar aquelas zonas de liquidez. Então, por exemplo, ele deu uma tendência de alta e foi deixando os preços ali. Automaticamente vai gerando uma zona de liquidez, e aí ele vai sempre buscar essa zona. Perfeito, perfeito. Então, a captura de liquidez é isso. É sempre que tem uma LTA, uma LTB, uma resistência, um suporte, é, esses tipos de coisas, sempre a gente vai ter a captura de liquidez. E ela é isso aqui, ó. Nada mais é que uma pernada já impulsiva contra a tendência, ó. Porque que nem aqui, se a gente for ver, a gente tem aqui, ó, uma LTBzinha, certo? Ou seja, a gente tem essa trend line aqui, ó, que é uma linha de tendência, ó, de alta. O que que o preço faz?
captura a liquidez dela. Captura a liquidez, ó, sequência no preço de novo, ó. Ó, sequência no preço de novo. O que que o preço faz? Vai Aí capturar. captura até desse último fundo. Aí o que que o preço faz aqui de novo? Captura. Aqui, ó, fez aqui de novo. Provavelmente, depois, olha lá, aqui, ó, captura, ó, porque a gente tinha stops aqui, ó, a gente tinha gente comprado nessa região. Ou seja, o que que o preço fez, ó? Varreu todo mundo, fez o famoso sweep. Então, Muito tipo obrigado. assim, É, sempre, por exemplo, numa linha de tendência de alta aí, automaticamente ele vai deixando os preços para trás. E aí ele vem depois corrigindo, formando aquela linha ABC. sim, sim. Sempre a correção vai ser vamos dizer, a limpeza da liquidez que tem ali naqueles pontos, certo? Então, ó, vamos dizer, ó, aqui o que que acontece? A gente tinha uma região aqui, ó, de uma trend line. Ou seja, aqui ela está num período de correção, ó. Ela capturou todos os tops que estavam nesse fundo, ó. Só que esse candle, olha onde o candle chegou aqui, ó. Capturou todos. E aí ela veio e fechou aqui. Provavelmente agora ela vai fazer isso aqui, certo? Então, tudo que tiver, que nem eu estou falando, uma resistência, uma linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, um suporte, uma acumulaçãozinha, tudo vai ser liquidez para que o preço busque. E aí, a partir do momento que ele vem fazer a correção, toda vez que ele vier fazer uma correção, ele vai limpar os estoques, principalmente dos últimos fundos, ó. Se a gente for ver, é igual dos últimos fundos e os últimos topos, né? Vou mostrar aqui primeiro uma tendênciazinha de alta, ó. Tá vendo? Ó? Como se fosse uma tendênciazinha de alta aqui, ó. Toma, toma. Aí o que que acontece? Olha o último fundo aqui, ó. O que que ele faz com o último fundo? Ele limpa todo mundo. Por quê? Quem conseguiu comprar aqui, está com stop aqui. E quem comprou aqui e está esperando o preço quebrar essa região, ainda está com stop aqui. E aí ele vai, ó, faz o movimento corretivo, estopa todo mundo e aí dá sequência. Aí sim ele vem quebrar a região aqui e fazer um boss, certo? Aí a partir desse momento, o que que ele faz? Manda lá buscar lá embaixo, certo? Mas nem toda correção, é porque isso daqui, ó, tá sendo uma correção complexa da região que tá aqui, ó. Agora, quando é uma correção mais simples, às vezes ele não busca, tá ligado? Então, tem que estar sempre esperto. Mas é aquilo, sempre que tiver liquidez próximo, ele vai buscar. Uma hora ou outra, ele vai buscar. Porque o preço trabalha assim, ó, que nem aqui, ó. Aqui, se a gente for ver, ó, ele fez um fundo aqui, ó, e foi lá em cima. Pá, depois ele veio, ó, trabalhando, trabalhando, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E olha onde o preço está aqui, ó. Olha onde o preço veio aqui. Tá vendo? Ó? Uhum. Buscou a liquidez e estava aqui, ó. A liquidez estava aqui. Ou seja, ele topou todo mundo que estava comprado aqui, ó. E jogou o preço lá no alto, aí depois ele veio e buscou, ó. Agora, provavelmente, ele vai buscar agora dos topos lá em cima. Por quê? Ele já fez o último fundo aqui, certo? Ele fez o último fundo aqui. Agora ele veio, gerou liquidez. Para mim aqui ele já quebrou. Agora ele vai vir fazer aqui, ó. E aí, acredito que ele nem vem aqui, porque ele já deu uma varredura aqui, limpou todo mundo daqui, mesmo ele já volta. Mesmo ele já faz o vórtice. Entendi. E tipo assim, e não só um pouquinho mais longe aí, eu sei que a gente vai ver isso muito pra frente. Mas, por exemplo, quando eu for operar lá, vai, num M5, e eu tô vendo que ele tá numa linha de tendência de alta, ele foi deixando a zona de liquidez. E eu vi que ele já fez as linhas ABC lá de correção. Eu posso entrar a partir do momento que ele terminar a linha C? Como que é? Tipo assim, vamos supor, tá numa tendência de alta. Certo. E aí eu vi que ele já foi e já formou aquelas linhas ABC de correção. Foi buscar Uhum, aquelas zonas de liquidez. certo. Então, quando ele terminar ali a C ali, a linha C, eu já Sim, posso entrar operando? sim, sim. Porque é Porque, certeza que ele vai voltar a subir, né? sim, se a sua leitura estiver correta, igual a minha estava aqui, ó, então provavelmente o quê? Ele buscou aqui, ó, essa região aqui que tinha um imbalance aqui para ser mitigado, tá vendo? Ó? Se a gente colocar aqui, ó, espera um pouquinho, filho, para já dar cola. Ó, tá vendo? Ó? Eu tinha dois imbalances para ser mitigado aqui, certo? Ou seja, a partir do momento que você fez essa leitura e a leitura está certa, ó, aqui ó, você já podia deixar a sua entrada. Ó. Vamos dizer, ah, minha entrada estava aqui, ó.
Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ó, se eu consigo mexer nela. Vamos ter que testar isso aí. Não tô entendendo nada disso aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Vamos se dizer, ó. Aqui, vamos falar que esse comprar dois aqui, ó, é minha entrada, certo? Aí eu coloco aqui, ó, posiciono minha compra aqui. Por quê? Porque eu sei que o preço vai vir buscar aqui. Se eu sei disso, eu coloco a minha ordem lá e deixo o preço rodar. Aí, beleza, beleza, vem, pum, pegou, certo? Pegou lá, bonitinho, tal, tal, tal. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou esperar, por quê? Se eu sei que aqui, ó, aqui eu tive um chau, certo? Deixa eu escrever aqui, ó. Ó, aqui eu tive um chau, certo? Eu entendi que aqui foi o chau. E aí, a minha região de interesse pós o ABC seria aqui. Então, eu poderia já deixar minha ordem aqui, que a hora que ela pegasse, ó, aqui ela já estaria pagando bom, entendeu? Para surfar 1, 2, 3, 4, 5. Porque aqui, ó, se a gente for ver, a gente está numa pernada aqui, ó, de pernada um, se eu não me engano, 2, 3, 4, 5, certo? A, B, C, ou seja, ó, pernada um, pernada 2, e agora ela vai iniciar a pernada 3. 1, 2, 3, 4, 5, e vai embora lá para o quinto do Judas. Ou seja, buscando, visando buscar essa região aqui, onde a gente tem uma região de oferta, certo? Então, dá para esperar que ela venha fazer toda essa movimentação aqui, ó, de 50, 60 pontos amanhã? Dá. Por quê? Porque ela já demonstrou que o interesse dela é de alta. Ela já realizou o 1, 2, 3, 4, 5 corretivo. Fez o ABC, então o próximo passo dela é fazer 1, 2, 3, 4, 5 novamente. Certo? Certo. Entendi. Então, na linha C, ali, você já tinha entrado já ali atrás, antes de Isso. completar a linha C. Tá? Isso. É, eu só não entrei hoje porque esse daqui foi o final de mercado, né? Daqui Uhum. foi o fechamento dele, ó. A última vela de 5,57. Então nem daria. O próprio Profit não deixa você entrar. Porque o mercado fecha às 6 horas, né? Então não teria margem para poder continuar o preço, né? E aí só amanhã agora para entrar. Provavelmente isso aqui já vai sair num gap de alta mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. E aí é como se você estivesse fazendo a onda um. O gap que eu falo é essas, tá vendo esses vácuos que tem aqui no preço, ó? Vou achar um maiorzinho que pode te mostrar. Ó, esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, que parece que falta coisa no gráfico. Uhum. Esse aqui chama gap. Amanhã provavelmente ele vai abrir um gap de alta mais ou menos aqui nessa região. Aí ele vai fazer assim, buscar o fechamento aqui, que é o equilíbrio, né? Porque esse gap é como se fosse um imbalance, é todo o desequilíbrio da região. Para depois continuar dois, ó, porque esse aqui vai ser aqui, ó. Uma onda um, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, certo? Pode ser ficando por dentro aí. Vamos lá. Como criar uma zona de demanda ou de supply, Lê? Ah, você me pegou, mano. Deixa eu. A onda de supply em si a onda de demanda em si, né? A zona de oferta, na verdade. Certo. Como que é? Mas, para traçar ela, Deixa eu jogar aqui é, no eu, Ethereum. eu, Ah, eu teria que determinar antes todos os outros fatores. Por exemplo, se ele já fez a linha, por exemplo, a linha de correção ABC, se ele já veio mitigando aquele preço e qual preço que ele vai mitigar depois, certo? A zona de liquidez também. Ou não, falei besteira. certo, mas um ponto só que está errado de tudo. Você tem que fazer a zona de supply ou de demanda antes de todo o processo. Ah, eu achei que era depois. Não, antes de todo o processo, porque é ela que vai te dar base para você saber se realmente está chegando na região
aonde o seu ponto tem trava ou não, que é esse caso aqui do dólar, ó. Ou seja, se eu já sei que a minha região de demanda, ó, minha região de demanda é aqui, ó, eu já sei que provavelmente o preço vai pegar aqui nessa região e vai respeitar. Por quê? Porque eu já tracei a região de demanda, certo? Depois eu vou mandar uma colinha lá, Aleco, no Zap, só para você ficar por dentro, para você ver como que funciona. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tracei a minha região de demanda. O preço foi lá, tum, foi embora. Aí quando ele voltou, corrigir, ó, A, B, C. Ou seja, você entendeu que o movimento é um ABC corretivo e está chegando próximo à sua região de demanda, é onde ele pode segurar. E aí, o que que você vai fazer? Opa, vou fazer o quê? Vou traçar aqui, ó, minha fibo de retração. Ou seja, olha onde está a minha zona de 88, próximo ao meu ponto de interesse. Ou seja, o que é o ponto de interesse? É a minha demanda, minha zona de demanda. Ou seja, eu tenho a minha zona de demanda, eu tenho a 88 da FIB institucional, eu tenho o ponto de interesse, eu tenho a order block já validada e eu tenho um imbalance para ser mitigado. Ou seja, aí já foi 5 confluências. Olha o que o preço fez, depois de tudo isso aí que você já tinha identificado e traçado, porque começou a recuar, você já traçou a fibra de retração, tinha o ponto de interesse, tinha a order block já validada porque teve quebra de estrutura, ou seja, ó, quebra de estrutura, quebrou a estrutura, validou a order block aqui embaixo, ou seja, ela ficou válida. Por quê? Para a gente ter um order block válido, a gente tem que ter uma quebra de estrutura com um desequilíbrio no preço. A gente teve desequilíbrio no preço? Teve, ó, porque aqui a gente tinha a zona o quê? A gente tinha a zona verdinha, ó. Olha lá, ó. Lembra aqui, ó, a zona verdinha aqui em cima aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui a claridade, a luminosidade do meu coisa para ficar mais aí, ó. O verdinho mais escuro aqui, ó, tá vendo, ó? Um desequilíbrio no preço, order block. Saiu com ignição, teve quebra de estrutura, validamos a order block. Começou a retrair o preço, vamos traçar a FIBO para a gente ver aqui aonde que o preço pode parar. 8 da FIBO, zona institucional, certo? Com tudo validado, a gente já sabe que aqui a gente teve um chau, ou seja, uma quebra de estrutura de reversão, ou seja, de mudança de caráter, mostrando que é para alta. Quando o preço chegasse aqui, provavelmente ia fazer o quê? Ia respeitar e jogar o preço para cima. E foi o que ele fez. Porque ele bateu lá e rejeitou muito forte, ó. Ele bateu lá e rejeitou muito forte, não é à toa que ele fechou aqui em cima, ó, deixando todo esse pavio gigantesco aqui, certo? Então a gente tem aí esse cenário aí, amanhã a gente tem um cenário de alta aí para o dólar, certo? Acredito num cenário de alta para o dólar. Vamos ver como que ele vai se comportar amanhã. E Fechou? só uma dúvida, então, o que eu fiquei ali em dúvida, nessa parte ali da zona de supply ali, qual que foi o fator que, tipo, determinou para você colocar ali, naquele ponto ali? Lembra que a gente precisa ter, ó, a estruturinha, ó. Drop, base drop, Rayleigh base Rayleigh, e aí a gente tem um Rayleigh base drop, ou um drop base Rayleigh, certo? Então, sempre que a gente tiver essa estrutura dentro do gráfico, vai ser a nossa região de demanda ou de supply, ou seja, vai ser a nossa região forte, porque é onde o institucional trava o preço, ó. Então, o que que acontece? O que que a gente teve aqui, ó? O que que a gente teve aqui, ó? Se a gente for ver, a gente teve um drop, base, rally, ou seja, um padrãozinho de reversão. Então, o que que a gente vai fazer? Vai traçar a região que teve o desequilíbrio do preço que teve a order block, certo? Então, aqui seria o ideal. Aqui, ó, vamos achar outra zona aqui, ó. Outra zona. Ó, o que que acontece? Deixa eu achar uma bem bonitinha aqui, ó, deixa eu jogar no 15 minutos, no 15 minutos fica mais fácil, que a gente está em dois. 15 minutos ela fica bem mais bonita, bem mais Desse, fácil de ver. dessa estruturinha eu não lembrei, não. É, o que que acontece, ó? O preço vir aqui e travar nessa região,
A gente teve aqui, ó, um rally, base, drop. Ou seja, dentro dessa região, a gente vai achar desse time frame para baixo, aonde que o preço pode vir e segurar dentro dessa região. Porque a gente precisa ter um desequilíbrio do preço. Olha aqui, ó, aqui a gente teve um desequilíbrio do preço, ó, onde a gente teve um rally, base, drop. Ou seja, dentro dessa região aqui, aonde estaria a minha zona de supply? Estaria aqui, ó, nessa região aqui. Ou seja, ó, pode ver que como o preço estava tão forte, ó, ele nem chegou a buscar os 100%, ó, mas já derreteu, certo? Olha, tá aí o sapatinho dela, filha. É a mesma coisa aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, vê, ó, vou achar aqui um de queda aqui, peraí. Ó, o de continuação, né? Que é aqueles lá de reversão. Isso aqui é continuação, ó. O que acontece? A gente tem um drop, base, drop. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Olha onde o preço vem e segura, ó, porque aqui é uma zona de supply. Agora, olha a de demanda, como que funciona também, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, certo? A gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter um rally, base, rally. Ou seja, se a gente for pegar aqui, ó, essa região aqui, ó, desse candle aqui, ó, pós-desequilíbrio quebra de estrutura, ó, por quê? Ó, olha como fica bonito, ó. Ele veio e após ele fazer esse rally, base, rally, ó, o que que ele teve aqui, ó? Ele teve quebra de estrutura. Ou seja, aqui está validado, porque teve um desequilíbrio grande depois. Olha o que o preço faz. Olha como ele é cirúrgico, ó. Ele toca a região, ó, e explode para cima. Tá vendo? Então, velho, tudo isso aqui é uma região de demanda. Então, a gente tem que sempre ficar ligado tudo que já passou no preço, porque ele pode servir para a gente como informação, como informativo de onde o preço pode parar. É igual aqui, ó, aqui nessa região, ó, eu tenho o que aqui, ó, tenho um padrãozinho de reversão, onde ele deixou um ponto de supply, um ponto de oferta, onde ele fez um rally, base, drop. Ou seja, dentro desse candle aqui, se eu for buscar uma região, eu tenho que ir lá para micro, porque esse candle aqui foi gigantesco. Provavelmente, ó, lá em 5 minutos, vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. Aí, ó, ó que bonito que ele fica aqui, ó. Olha que bonito que ele fica, ó. Se eu for pegar aqui, ó, não vou nem pegar uma região não, vou pegar aqui, ó. Ó, a minha região é essa, ó. A minha região é essa. Deixa eu só clarear um pouquinho mais. Aí, ó, a minha região é essa. Ou seja, provavelmente, com o imbalance que tem aqui, o desequilíbrio que tem, quando o preço vier fazer isso aqui, ó, provavelmente ele vai segurar aqui, ó, nessa região e jogar o preço para baixo, certo? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque essa zona de supply aqui é forte, ó, porque a gente teve um drop, base, drop com desequilíbrio no preço aonde não foi mitigado esperando mitigação. Então, provavelmente, a hora que o preço chegar para mitigar essa região aqui de 15 minutos, ó, ele vai mitigar aqui, ó, ele vai mitigar, tocar a zona verde aqui, que é a supply, e jogar o preço para reagir lá embaixo, certo? Então, por isso que eu falo, tem que estar sempre atento. Tá. Cuidado aí, hein? Só uma dúvida. Mostra o desenho de novo para mim de como que é o da demanda do supply, só para mim. Para a estruturinha, É. são essas aqui, ó. Se for de continuação, vai ser o rally, base, rally. Rally que eu falo é de rally, tá, Leco? É que é em inglês, então fala rally, né? Uhum. Rally, ó. Rally, base, rally. Porque ele vai, faz um stop e continua. Aí depois o de queda é um drop, base, drop. Ou seja, de queda. Caiu, brecou, caiu de novo. Ou seja, continuação de queda. Isso é para continuação. E aí aqui vem os de reversão, que é Isso o de supply, né? Continuação, supply e continuação. isso.
supply ou demanda. Supply ou demanda, qualquer um dos dois. É que depende muito do que o gráfico está fazendo. Se ele está subindo, se ele está descendo. Então, qualquer um é qualquer um. A diferença é que o quê? Quando ela está na parte de baixo, é demanda. Quando ela está na parte de cima, é oferta, é supply. Por quê? Quem está na parte de cima é quem está vendendo. E quem está na parte de baixo é quem está comprando. Então, quem está comprando é a demanda. E quem está vendendo é a oferta. Sempre. Tá. Bem baixo. E supply é na parte de cima, porque aqui tá. Isso. E aí a gente aqui tem a região de reversãozinha, que ela pode acontecer até no meio da tendência, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma tendência nítida de queda e ela vem aqui e faz isso aqui, ó. Uhum. Ou seja, isso aqui é um padrãozinho de reversão. De reversão, não. Deixa eu corrigir para que não confunda a sua cabeça depois. Filha, espera aí. Levanta aqui. Tá sentando em cima do cabo aí, mano. Certo? Então, o que que acontece? Esse padrão que eu falo de reversão é só para montar a zona que o institucional quer que o preço pare. Ou seja, você tá com barulho, não? Tô só a filha aqui mexendo, tô falando para sair daqui, tá aqui pulsando. Sai daí, Valentina. Entendeu, Leto? Então ela pega aqui, ó, ela faz o padrão de reversão, ó, porque ela quer que o preço pare aqui. Mas ela só fez aqui, ó, para estopar uma galerinha que estava aqui, ou para buscar uma zonazinha que estava mais acima, e vice-versa. Quando ela vai lá embaixo e faz isso aí. Porque ela pode vir aqui, ó, e fazer aqui também, ó. E aí, quando o preço volta aqui, ó, o preço segura, tá vendo? Então, esse é o padrãozinho de reversão que eu falo. Não reversão da tendência, mas para poder criar uma zona onde o preço, depois que vier aqui, ó, toca e reaja. Do mesmo jeito que aqui, ó. Depois que o preço criar uma zonazinha aqui e o preço vir aqui, ó, ele vai tocar aqui e vai reagir, certo? Tá, então essa é uma estrutura de Vai lá reversão. com a mamãe. Vai lá, por favor. Então, para de mexer aí. Não, o papai vai te bater. Tá, peraí. É tanto esse aqui quanto esse aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Então, esse aqui. Isso aqui é uma estrutura de reversão. E de baixo para cima também. Isso. Assim, né? Basicamente isso. Tá tudo torto, mas é isso. Não, é isso mesmo. É só para criar as zonas que eles querem que o preço pare, ó. Que é que nem nesse caso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que o preço foi, veio aqui, ó, e voltou? Isso aqui é uma reversãozinha, ó, quebra de estrutura, ou seja, aqui é a região que eles querem que o preço pare. O que que o preço fez aqui, ó? Parou, voltou, certo? Então é a região que eles querem que o preço pare. Então por isso que eles fazem essa região. Por que que ele não buscou aqui, ó? Por que que ele não buscou aqui? Porque aqui não tem região de trava nenhuma. Aqui não tem um pontozinho de trava. Então, o que que o preço Ah, entendi. poderia fazer se ele viesse buscar aqui, ó? Passar direto, entendeu? Entendi, entendi. É que nem aqui, ó. Se a gente for ver, ó, a gente tem essa regiãozinha, ó. Ó, tá vendo? Ó? Um grande desequilíbrio. O que que aconteceu? O preço fez um rally, base rally, ou seja, criou a região. O que que o preço fez? Só foi lá embaixo, varreu todos os estoques que tinha e fechou na região, ó. Ou seja, isso aqui, ó, se a gente jogar num gráfico de linha, ele nem existe lá embaixo, ó. Aí, ó, viu onde o preço parou? Uhum. Agora, se a gente joga no gráfico de velas, ele veio até aqui embaixo. Só que no gráfico de linhas, ele parou aqui em cima, ó, no 7,9, certo? Então a gente tem que traçar essa linha antes de tudo, né? Também. Sim, antes de tudo. Bora para a próxima questão. Peraí, deixa eu só anotar aqui rapidinho. Quer deixar para amanhã? Deixa eu só terminar de anotar aqui rapidinho, aí nós já vai. Peraí. Demorou, porque tem mais. Deixa eu ver aqui. Cadê? Uma, duas, três. Ó, nós fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11. Tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Vamos até as 9 horas da noite aí. Terminar, não termina amanhã. Se sobrar. Demorou. Demorou. Então, vamos lá. O que é
uma order block e como identificar. Uma order block. Eu entendo que é tipo um ponto, é tipo um ponto de interesse do mercado, do institucional. Ele sempre vai buscar aquele preço ali, tipo, o nome fala, é uma ordem bloqueada, né? É isso? Ai, credo. Perfeito, Leco. Uma única correção. Ele não é quase um ponto de interesse. A order block, ela é um ponto de interesse, Uhum. certo? Então, independente se tem para você colocar na cabeça já, uma zona de supply ou de demanda é uma zona de interesse, uma order block é uma zona de interesse, uma breaker block é uma zona de interesse, um imbalance é uma zona de interesse, só que desde que seja confluenciada com outros parâmetros que a gente tem dentro do mercado, certo? Ou seja, que é que nem eu estou falando, com uma zona de FIBO institucional, com um alvo de extensão de FIBO, com uma quebra de estrutura e uma validação da order block, entendeu? Tudo isso vai ser um ponto de interesse desde que tenha contexto, desde que faça sentido aquilo que você está visando, certo? Porque olha aqui, ó, aqui a gente tem uma order block, ó, a gente tem uma breaker block, na verdade. Por que uma breaker block? Porque ela é no meio do gráfico. Ou seja, se ela é no meio do gráfico, ó, olha o que que acontece, ó, uma breaker block. Olha o que que o preço faz, ó. Toca nela lá, ó, e joga o preço para baixo. Tá entendendo? Uhum. Então, ela era um ponto de interesse, ó. O preço veio, brigou, 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 só que ela era um ponto de interesse. O que que o preço fez? Subiu lá em cima e mitigou a região. Então, uma order block é sim um ponto de interesse, só para ficar claro, tá? Como que a Fechou. gente identifica ela? Falei há uns 10 minutos atrás aí, eu te falei, hein? Uma order block. É, cara, agora você me pegou aqui. Pô, Ale, acabei de falar para você, ó, uns 10 minutos atrás, seu cavalo. Falando agora dos planos, não dá nem 10 minutos, são 5 minutos. Tá vendo? Ó, por isso que é bom essa revisão, mano. Porque, tipo assim, essa revisão é para você realmente gravar na mente. Porque é muita informação. É que nem eu costumo falar, mano. É muita informação, mano. E a gente, até eu que sou, mano, já me considero experiente, mano. Eu faço cada cagada que, meu Deus do céu. Hoje eu fiz uma delas, mano, que eu fiquei doido aqui dentro de casa, velho. Fiquei doido, mano. Perdi uma grana veiaca, mano. Perdi uns 15 pau hoje. Caralho, Luquinho, tudo aquilo que você ganhou, mano? Parça, o bagulho Quase. é louco, o bagulho é louco. Fiquei Nossa, doido. Então, que parça, merda. acontece, mano. Mas fazer o quê? É erguer a cabeça e bola pra frente, né? Ainda tem uma quirelinha lá, agora nós vai botar pra quebrar de novo. Vamos ver o que dá, certo? Mas é que nem eu falo, mano. É risco. É risco. O mercado de investimento de curto prazo, ele é de risco muito grande. Então, se você não souber o que está fazendo, mano, você vai tomar pau. E muitas das vezes, você sabendo o que você está fazendo, às vezes você fica cego, que foi o que aconteceu hoje comigo. As duas leituras que eu fiz, nos três que eu fiz, eu achei que eu estava correto e a hora que eu parei, saí, dei uma respirada e voltei, eu falei, mano, que merda que eu fiz, que merda que eu fiz, certo? Então, Acontece. velho, por Sim. isso que eu falo, sempre a gente tem que ter bastante certeza daquilo que está fazendo, porque é que nem diz, o mercado, depois que você fez a entrada, não adianta pedir por meu Deus, por meu pai, rezar, que não adianta bosta nenhuma, velho. Hoje eu tava doido aqui, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, senhor. E Não, não tem imagino, jeito velho. não, filho, o mercado não tem dó não, certo? Então, aqui, ó, uma order block, para ela ser validada, ela precisa do quê? Ela precisa ter um grande desequilíbrio, certo? Consegue reparar o grande desequilíbrio aqui? Esse pavio grande, hein? Esse pravilzão. Um grande desequilíbrio com quebra de estrutura boss. Ou seja, ó, Desculpa, indicando, Luquinho, que você falou, cortou a ligação. O que que você falou nessa parte? a gente precisa de um grande desequilíbrio e uma quebra de estrutura boss. Por quê? Porque ele tem que dar indícios para a gente de que a tendência dele é de alta. Porque se a tendência dele não for de alta, se ele vier aqui, ó, fazer isso aqui, ó, e voltar,
Você pode, se você entrar aqui, você vai tomar pau, porque ele vai dar uma recuadinha, ó, vai jogar o preço lá embaixo, certo? Então a gente precisa ter o grande desequilíbrio, a gente tem que ter um, não precisa ser um grande, mas a gente tem que ter um desconforto no preço, a gente tem que ter o desequilíbrio no preço e a gente tem que ter a quebra de estrutura boss. Ou seja, aqui esse order block está validado, certo? Porque ele teve a quebra de estrutura boss e após isso ele teve um grande desequilíbrio no preço. Então, por isso que o preço parou aqui, ó, dentro dessa região e provavelmente amanhã vai fazer isso aqui, ó, certo? Essa Entendi. é a nossa order block. Para identificar não é difícil, para identificar é fácil, porque é todo aquele candle contrário ao que está acontecendo no gráfico, ou seja, se a gente tem aqui, ó, toda essa movimentação de alta aqui, certo? E aqui, ao invés dele ter esse tipo de candle aqui, ó, ao invés de ter esse tipo de candle aqui, ele continuasse assim, ó. Aqui, ó. Ou seja, aqui também seria uma order block. Por que que é uma order block, Luquinha? Porque ele deixou o desequilíbrio aqui, ó, dessa mínima, dessa máxima para essa mínima, ou seja, então aqui, ó, nessa região aqui, ó, tem um imbalancezinho para ser fechado, ou seja, tem um desequilíbrio. Então, quando o preço voltar aqui, ó, quando o preço voltar aqui nessa região aqui, ó, provavelmente isso aqui vai ser um ponto de trava para jogar o preço para cima. Então, todo candle contrário à tendência, ele pode ser uma order block, desde que o quê? Desde que ele tem um grande desequilíbrio e tem uma quebra de estrutura boa. Perfeito. Desde que ele tenha, opa, desde que ele tenha um grande desequilíbrio a partir daqui e tenha a quebra de estrutura boss. Ou seja, veio aqui, quebrou a estrutura, certo? Provavelmente o preço estaria vindo aqui. Aqui seria uma order block. Fechou? Fechou. Então vamos deixar as outras perguntinhas para amanhã, Aleco, da Dem- revisão. Acredito que nós já Demorou. passou bastante também conteúdo aí nessa revisão, né? E aí depois a gente vai entrar num revisionalzão de Elliott de novo, que o revisional de Elliott é como, eu não falo nem o revisional, mano, eu falo que é uma revisão de tudo que nós viu, porque, mano, Elliott é embaçado, mano, Elliott é do caramba. Sim, com certeza. Aquilo lá, você deu a aula lá e tudo, eu peguei, lógico que eu peguei boa parte lá, mas tem bastante coisa que ainda tá confusa. Não, Mas, fica, mano. É que nem isso aí, ó. Que nem essas coisas que eu tô te passando, são tudo que eu vim passando desde lá da primeira aula. Só que como é muito conteúdo, mano, a gente acaba esquecendo o que ficou para trás, entendeu? E se a gente não exatamente. revisar, mano, é foda. Depois para lembrar, eu vou falar pra você, é o cross. É, isso aí. Mas fechou. Fechou? Valeu, Fechou, Magrelo. Lequito. Até amanhã. Amanhã nós tem mais uma aulinha, se Deus quiser. Demorou? Demorou. Demorou. Ah, deixa eu falar. Ah.